Shalom, queridos, a graça e a paz do Eterno. Mais uma exposição que falaremos aqui. Hoje, como texto base, falaremos de Isaías no seu capítulo 38. Queridos, eu gostaria de falar do momento de um rei. O rei Ezequias, um dos reis fiéis de Judá, ele teve um momento muito difícil na vida dele, onde ele teve uma doença mortal. Eu quero falar sobre essa passagem, sobre o momento da doença, a oração, a cura. Eu quero que você entenda melhor essa passagem, principalmente sobre o que está acontecendo aqui. E o contexto, porque o Senhor, ele já tinha enviado o profeta. A morte dele era certa, mas o profeta, ele foi enviado de novo. Queridos, é uma passagem linda, é uma passagem do qual traz uma reflexão muito forte espiritual, e que hoje refletiremos juntos. Hoje analisaremos essa passagem com todo cuidado. Mas se você ama a palavra de Deus e gosta de explanar as Escrituras, esse é o canal. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. E vem comigo. Bom, queridos, como eu disse aqui, Isaías 38, ele vai narrar a história de Ezequias, um dos reis mais fiéis de Judá, que passou por um momento crítico de saúde e teve uma experiência de misericórdia e restauração da parte de Deus. Essa passagem aí, ela vai nos trazer aqui para nós entendermos a doença, a oração e a resposta de Deus, além das implicações dos 15 anos adicionais que foram concedidos pelo próprio Deus. Como eu disse aqui, Ezequias ele foi o 13º rei de Judá, que durante o final do século 8 a.C., ele é lembrado por suas reformas espirituais e religiosas, por restabelecer o culto a Yahvé e também purificar o templo, destruindo os ídolos pagãos. Queridos, ele confiava em Deus, especialmente em momentos de crise, como quando Senaqueribe, o rei da Síria, ameaçou invadir Jerusalém. Bom, nós precisamos falar então especificamente do momento onde houve a doença mortal de Ezequias. Como sabemos, no início do capítulo 38, ele vai falar muito especificamente que Ezequias fica gravemente doente. O profeta Isaías visita o rei e lhe diz que ele deveria colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele morreria. Deus lhe revela que seu tempo de vida estava chegando ao fim. E essa mensagem certamente trouxe uma angústia ao rei. De forma que, diante dessa notícia, Ezequias ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar com fervor ao Senhor. E ele lembra a Deus da sua fidelidade, de como ele tinha andado com retidão. A sua oração não foi longa, ela foi curta, mas ela expressa uma profunda dependência de Deus e uma lembrança de sua devoção ao longo da sua vida. Ele foi muito específico, queridos. Uma oração totalmente voltada para poder falar com Deus e lembrá-lo de tudo que ele sempre andou, como ele andou. Deus então, queridos, ele ouve a oração de Ezequias e decide prolongar a sua vida. Ezequias, então, vai receber uma nova mensagem. Isaías, então, vai até ele e vai dizer que Deus acrescentaria 15 anos da sua vida. Além disso, Deus promete livrar Jerusalém das mãos dos assírios, fortalecendo assim a confiança de Ezequias no poder divino e da proteção do Eterno. Como prova de que ele realmente concederia 15 anos, Deus realiza um milagre. Ele faz a sombra do sol retroceder 10 graus no relógio do sol de Acás, como um sinal sobrenatural de que ele mostrava o controle sobre tudo, sobre o tempo, sobre os elementos naturais. Esse é o nosso Deus. Após a sua recuperação, queridos, Ezequias compôs um cântico de louvor, refletindo sobre a sua experiência de quase morte e a sua restauração.
Ele expressa o seu temor diante da morte iminente e a sua alegria de ter sido salvo por Deus. Ele celebra a misericórdia divina e reafirma a sua gratidão e fé. Agora eu gostaria de falar, queridos, porque essa foi uma pergunta que eu fiz. E eu tenho certeza que você também deve ter feito. Por que Deus acrescentou 15 anos à vida de Ezequias? Deus acrescentou 15 anos por causa da oração sincera e do seu coração devoto. Ezequias ele era um rei justo. A sua fidelidade a Deus o tornava muito querido aos olhos do Senhor. A resposta divina foi uma manifestação da misericórdia e do poder de Deus, tanto em relação à cura do rei, quanto à promessa de proteção para Jerusalém. Além disso, Ezequias não tinha um sucessor direto quando adoeceu. Esse período adicional também permitiu o nascimento do seu filho Manassés, que se tornaria o próprio rei. No entanto, ironicamente, Manassés viria a ser um dos piores reis de Judá, levando o povo à idolatria. Então, a primeiro plano, queridos, veja como a perfeição de Deus está em tudo. Naquele momento, nem sucessor ele tinha, mas logo após veio. Mas, como foi dito aqui, não foi algo tão agradável. E uma outra coisa que eu me perguntava e que eu achei muito interessante falar foi sobre como Ezequias ele viveu após a cura. Que, queridos, você saber que você vai morrer e de repente Deus lhe dá uma estimativa de tempo de quanto ele vai te acrescentar, 15 anos. Então você tem a oportunidade de fazer tudo diferente e ainda naquele tempo, né? Então, embora Ezequias tenha sido um rei fiel e dedicado em grande parte do seu reinado, os anos após a sua cura foram diferentes. Houve gratidão e continuação nas suas reformas. Ou seja, nos primeiros anos depois da sua cura, Ezequias continuou demonstrando gratidão a Deus, ele louvou o Senhor por sua misericórdia e provavelmente prosseguiu com seu esforço em centralizar a adoração em Jerusalém, eliminando as práticas pagãs. Mas também nós temos que falar sobre o orgulho e visita dos babilônicos. E isso já não se encontra mais no capítulo 38, mas sim 39. Esse é um dos eventos mais marcantes após a cura, que seria ali a recepção dos mensageiros da Babilônia, que vieram ali com presentes, com cartas de congratulação, após ouvir que ele estava totalmente recuperado, ele estava curado. Nesse momento, Ezequias comete um grave erro. Em vez de ele glorificar a Deus, ele demonstra orgulho em exibir grandes riquezas e tesouros a esses embaixadores. Como resultado, Isaías profetiza que no futuro Babilônia levaria tudo que Ezequias havia mostrado e o povo de Judá seria exilado. Queridos, tão importante quanto foi toda a reforma e toda a fidelidade do rei Ezequias, foi o momento do orgulho e da desonra ao Eterno. Eu posso aqui concluir que houve um legado misto, porque apesar da cura e o prolongamento da vida, nos últimos anos de Ezequias revelam uma mistura de gratidão e falhas humanas. Seu orgulho, mesmo após o milagre que Deus havia realizado e operado, mostrando que, como todos nós, ele também era suscetível ao pecado e à tentação. Então ele teve um legado misto. Então, queridos, a aplicação espiritual e as lições importantes que eu considero nessa passagem de Isaías 38, onde traz esse grande momento de ele entender que estava ali para morrer e ele fazer uma oração. Em primeiro lugar, eu tenho que ressaltar aqui e tenho que praticamente exaltar o poder da oração. Ele orou com sinceridade e o Senhor responde a orações sinceras de todos os seus filhos, especialmente quando oramos com o coração contrito.
Em segundo lugar, eu tenho que estabelecer a soberania de Deus. Deus tem o poder da vida e da morte, mesmo sobre o tempo e circunstâncias. Ele é capaz de mudar situações impossíveis e de, inclusive, dar uma segunda chance para aqueles que o buscam. Em terceiro lugar, eu vejo aqui com uma aplicação espiritual que nós devemos ter cuidado com o orgulho, porque mesmo após receber bênçãos e a misericórdia de Deus, Ezequias caiu no erro do orgulho. E isso nos lembra da importância de mantermos o coração humilde, reconhecendo que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. E em quarto lugar, eu tenho que entender que quando caímos, existem consequências futuras. As decisões que tomamos hoje podem ter repercussões ao longo do prazo, ao longo do tempo. A vaidade de Ezequias com relação aos babilônicos teve graves consequências para o futuro da nação. É muito sério o que nós estamos vendo aqui e é por isso que nós precisávamos falar desse momento, porque o Senhor, Ele sempre nos ouvirá. Se Ele nos dará uma segunda chance, está ali no arbítrio do próprio Deus. Mas não podemos nos deixar levar por nada, porque não somos tão especiais. Ele deu uma grande oportunidade para o rei Ezequias e ele deveria ter aproveitado da melhor maneira possível, para não chegar a ter esse legado misto, com uma consequência que levaria ao povo de Judá para o exílio. Espero que aprendemos e venhamos a refletir a respeito de como receber, de como buscar a bênção, como tomar posse dela e como viver uma vida com a bênção. E jamais cairmos no nosso próprio eu, para que lá na frente não venhamos a colher um infortúnio. A paz.